Boa tarde a todos os municípios que nos assistem nessa tarde. Este é mais um programa que a PDM dedica às mulheres de todo o estado de Mato Grosso. No primeiro programa falamos um pouco sobre a violência contra a mulher, com a doutora Mariana. No segundo programa falamos sobre dicas de saúde, algumas dicas de beleza, com a nossa querida Sara Nunes. E hoje nós temos aqui também uma pessoa muito especial, que vai estar falando um pouquinho pra gente sobre a mulher vivendo a sua sexualidade em tempos de AIDS. Eu queria, antes de passar a palavra para minha amiga, a jornalista Kátia Damasceno, falar um texto de uma filósofa chamada Viviane Mosé, que fala um pouquinho sobre essa sexualidade da mulher, fala sobre o tempo e como é que esse tempo passa e como é que a mulher vê esse tempo também. Essa poesia diz mais ou menos assim: eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. A vida anda. Eu acho que a vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que já faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Até que um dia eu resolvi encará-lo de frente desse tempo. Se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento e me olhando nos olhos. Eu acho que eu ganhei o tempo. De lá para cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que eu ando até remoçando. Viviane Mosé. Bom, e como diz a filósofa, por falar em sexo, sexo é bom, faz bem para todos os seres humanos e a gente está vivo graças a um ato sexual. Então, um país como o nosso, onde a mulher é o tempo todo vendida em comerciais de cervejas e outros tipos de produtos comercializada com peitos e bundas, e muito pouco se fala sobre sexo, a gente acha que está na hora da gente começar a falar sem preconceitos, falar sobre os tabus, né, que todo esse assunto requer, e principalmente como é que é viver essa nossa sexualidade nesse tempo que é o tempo de tantas doenças, dentre elas uma que ainda instiga os cientistas e que intriga os seres humanos de uma forma geral, que é a AIDS. Então hoje, para falar um pouquinho sobre esse tema, para falar um pouco sobre a questão das doenças sexualmente transmissíveis, um pouquinho da AIDS, e como é que anda, quantas anda a mobilização das mulheres a nível nacional, principalmente das mulheres que vivem com HIV e AIDS e sabem a sua sorologia. Eu queria convidar agora para se apresentar, para falar um pouquinho do seu trabalho, para falar um pouquinho da sua luta, uma pessoa muito querida e muito importante nesse estado, pela sua batalha, que é a jornalista Kátia Damasceno. Obrigada. Bom, sou Kátia Damasceno, faço parte do Fórum de ONGs AIDS do estado de Mato Grosso, trabalho com uma ONG, a Corações Amigos, que trabalha com soropositivos dentro do estado de Mato Grosso, e também represento o Movimento Nacional de Cidadãos Positivas. É um movimento formado por mulheres que vivem com AIDS. Eu também sou uma mulher que vive com HIV há 14 anos. Então, Kátia, dentro desse movimento, né, o que nós temos esse ano para Mato Grosso, o que Mato Grosso está preparando de diferente para essas mulheres, e como é que essas mulheres, os municípios que estão nos assistindo, como é que elas podem estar se mobilizando, como é que elas podem estar participando, independente da sua sorologia, como é que elas podem estar contribuindo com o movimento, Kátia? Certo. Quando se fala no movimento de mulheres que vivem com HIV, a gente imagina que quase não tem. Quase não tem mulheres que vivem com HIV, especialmente porque a gente não vê grupos dessas mulheres reunidas. Quando você vai em determinado evento, tem grupo de mulheres negras, tem grupo de mulheres
campesinas, e você não vê grupo de mulheres com HIV. Mas por que isso, né? É justamente porque nós sabemos que ainda existe aquele autopreconceito de quem vive com HIV, de quem sabe da sua sorologia, tem que ficar quietinho. Né? E dentro dessa questão toda do viver com HIV, esse movimento de AIDS, ele trabalha para fazer com que essas mulheres entendam, se aceitem como positivas, mas também fazer com que elas mostrem a cara. Não mostrar a cara como? Falar para todo mundo que tem HIV? Não. É mostrar a cara, ela se aceitar. E com isso, esse movimento, ele recebeu um presente de realizar um encontro para 230 mulheres no estado de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Esse evento vai reunir mulheres de todo o Brasil, inclusive dos países que falam a língua portuguesa. Porque nós também temos dentro desses países mulheres que vivem com HIV, mulheres, entre aspas, vítimas, né, do vírus dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, onde acreditam que ali estão seguras, que em tempos de AIDS, ali a AIDS não entra. Mas nós sabemos que não é assim. Né? Então, por falar nisso, eu queria pedir para a gente mostrar para vocês que nos assistem um vídeo que fala dessa relação entre mulheres casadas ou mulheres de relacionamento fixo e a contaminação pelo vírus HIV. A partir da década de 90, né, essa proporção em relação à contaminação pelo vírus HIV, ela tomou um caráter heterossexual, e a grande maioria dos heterossexuais contaminados eram do sexo feminino. Esse número foi crescendo, e hoje existem municípios, né, dentro do nosso próprio estado, em que a proporção de mulheres contaminadas já supera a proporção dos homens. Eu queria pedir para mostrar esse vídeo que fala sobre essa relação, sobre mulheres casadas e a contaminação pelo vírus HIV. Momento Marte. Respeitar-te. Ser-te fiel. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Por todos os dias da minha vida. Até que a morte nos separe. A cada minuto 10 pessoas são infectadas por vírus AIDS no mundo. 25 mil pessoas por ano contraem o HIV no Brasil. A partir dos anos 90, a transmissão heterossexual passa a predominar entre as mulheres com parceria fixa. E 71% das mulheres infectadas pelo HIV contraíram o vírus de seus maridos ou companheiros fixos. Hoje, o verdadeiro grupo de risco está situado entre mulheres com mais de 30 anos.
eu escolhi esse VT, né, dentre tantas outras propagandas veiculadas pelo Ministério da Saúde, por atingir essa população e porque eu acredito que muitas das mulheres que estão nos assistindo nesse momento ou são casadas ou têm relacionamento fixo e se perguntam, né, o que é que eu posso estar fazendo dentro do meu relacionamento para ter uma vida sexual saudável, segura. Em primeiro lugar, eu acredito que uma boa conversa com o parceiro, para que ele realmente seja um colaborador na hora do uso do preservativo. Ou se a opção for não usar o preservativo, que você, em cada município, você descubra o local aonde você pode fazer a sua sorologia, ou seja, você pode testar o seu sangue, saber se você teve contato com esse vírus, o HIV, ou outros vírus, como o vírus da hepatite, ou outros tipos de micro-organismos, como o que transmite a sífilis, que ainda é uma doença muito complicada nos nossos dias, né, que compromete tanto a mulher quanto a criança, no caso de uma gestação. Então, essa é uma das propagandas que eu acho muito interessante, que o Ministério veiculou. Outra também que muito interessante, cara, até uma que fala que todo mundo, toda mulher pode contrair o vírus HIV, inclusive a sua mãe, inclusive a nossa mãe. Sim, o que nós mulheres temos que perceber, Bia, é que desde que nós tivermos vida sexual ativa, nós estamos correndo risco, nós estamos na vulnerabilidade. Às vezes nós pensamos, o HIV só está na casa do vizinho, só está próximo do outro, mas não. Se você faz sexo, se você fez sexo uma vez sequer, sem preservativo, você corre riscos, você pode contrair o vírus HIV. Mas não é só ele, como a Bia disse, tem outras doenças aí que você está vulnerável, né? Nós mulheres realmente temos a dificuldade de negociar o uso do preservativo, mas nós temos que começar a pensar esse autocuidado, esse amor próprio, porque se você não cuidar do seu corpo, ninguém vai cuidar por você. E a AIDS, ela não tem cara. Não está escrito, eu tenho HIV, eu tenho AIDS. Sabe? É necessário que nós mulheres passemos a ter propriedade, que nós sejamos protagonistas da nossa vida sexual. Você ter um preservativo na bolsa, você começar a negociar o preservativo com o seu companheiro, isso não vai mudar a sua índole. Não, ao contrário, vai mudar a sua saúde. Tem uma poesia que, inclusive, num dos programas eu falei aqui da Elisa Lucinda, que fala sobre alguns apelidos, algumas alcunhas que são faladas para as mulheres. Uma delas é vaca, outra é galinha, outra é piranha, né? Muitas mulheres, quando começam a discutir dentro dos seus relacionamentos, conversar com seus parceiros sobre o preservativo, sobre testagem sorológica, muitas delas recebem esse tipo de violência, né? O que é que você está fazendo? Por que você quer que eu use esse negócio? O que está acontecendo? Então, como é que a gente, sem perder os nossos parceiros, é lógico, porque amar é uma coisa muito boa e sexo é uma coisa boa, só que ele tem que ser uma coisa prazerosa, tanto para mim quanto para o meu parceiro. Se só ele sentir prazer, se só ele gozar, tem alguma coisa errada. Exatamente. Né? Então, esse tipo de discussão, como é que a gente começa ela dentro de casa? É falando sobre saúde, é conversando com nossos parceiros e com nossos filhos e filhas da mesma forma. Cátia, eu sei que você tem filho e filhas também. E eu acho que a conversa tem que ser igual, tem que ser a mesma. Exatamente. E pensar que o vírus, quando entra numa família, não entra pela forma promíscua, ao contrário. Geralmente entra num relacionamento de amor, num relacionamento de respeito, porque às vezes, por ter criado, por ter dado continuidade nessa ideia de que a AIDS ela só atinge grupos promíscuos, que hoje realmente também a gente não tem grupos, é engano. Por quê? As mulheres são trabalhadoras do sexo, as prostitutas são as que menos contraem o HIV. Por quê? Porque elas se protegem, porque elas se cuidam,
Elas acreditam que se elas não cuidarem do corpo delas, ninguém vai cuidar. Mas nós, as mulheres casadas, as mulheres comprometidas, é que deixamos uma folga para essas doenças que estão aí, né, em tempo de AIDS. Então, assim, falar de preservativo com as mulheres que já têm um relacionamento seguro, um relacionamento de anos, é complicado, a gente sabe. Nós temos que pensar, nós temos que repensar a nossa vida, a nossa saúde. Porque depois que a AIDS chega, não tem mais volta. E pensar mais, que hoje não são só as mulheres jovens que estão adquirindo HIV, que estão caindo nessa cilada, mas as mulheres da terceira idade, mulheres com mais de 50 anos. Porque justamente é isso, nós estamos agora nos descobrindo mais em razão da sexualidade, nós estamos percebendo o que é viver a sexualidade, mas nós esquecemos de entender como se cuidar, como se prevenir. Né? E aí é a hora que está aumentando muito também esse grupo de mulheres com HIV. E pensar, gente, que a minha filha pode contrair o HIV, que a sua mãe pode contrair, a sua avó. Nós temos que pensar que hoje, infelizmente, qualquer uma de nós pode ser, eu não falo vítima, porque nós não somos vítimas. Nós temos que aprender a ser protagonista da nossa sexualidade. Porque, como a Bíblia diz, sexo é muito bom. E pensar que quem adquire o HIV não tem uma vida sexual é por engano. Porque a sexualidade, ela é intrínseca ao ser humano. Nós precisamos de sexo para viver. O HIV, às vezes, traz uma barreira, né, deixa a gente um determinado tempo se culpando, porque foi através do sexo, através de uma relação sexual que contraiu o HIV. Mas isso não quer dizer que nós não vamos viver a nossa sexualidade. E mais, nós, mulheres, temos direito de viver a nossa sexualidade, independente de quem quer, independente do parceiro ter HIV ou não. Eu sempre digo que nós que vivemos com HIV temos direitos de viver a nossa sexualidade com parceiros soro-discordantes ou não. Parceiros que têm HIV ou não. Por quê? Nós não somos ameaça para ninguém, desde que nós usemos o preservativo. Então, assim, hoje eu posso dizer que nós mulheres com HIV estamos nos descobrindo enquanto mulheres guerreiras, mulheres ativistas, mulheres donas de casa, profissionais de saúde. Nós estamos em todas as áreas. Só que não são todas. A maioria de nós não quer se apresentar, não quer se mostrar. Então, essa dificuldade da visibilidade é uma das questões que deixa o movimento um pouco mais lento. Mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, as mulheres que vivem com HIV e AIDS, elas estão organizadas, elas estão lutando, né, para continuar exercendo as suas profissões e continuar sendo mulher, vivendo com prazer e, como a Kátia acabou de falar, né, podendo ter relações sexuais prazerosas, independente da sorologia do seu parceiro. Independente dele ter ou não o vírus, as mulheres podem se relacionar. Inclusive podem engravidar, né, Kátia? Exatamente. Recentemente, o Departamento Nacional de AIDS, através do Ministério da Saúde, lançou uma portaria no qual nós, mulheres vivendo com HIV, podemos agora fazer parte do grupo de pessoas que querem ter filhos através da reprodução humana assistida. Porque antes nós tínhamos esse direito, só que agora nós estamos respaldadas por um tratamento. Porque antes você simplesmente falava, eu vou engravidar. E muitas vezes você até fugia do seu médico, com medo do médico não achar que era o momento. Hoje não. Hoje nós estamos sendo respaldadas por essa portaria que ainda está muito lenta, ela está muito devagar, mas que
pode ter certeza que futuramente a gente vai poder falar com propriedade que no Estado vai estar fazendo reprodução humana assistida. No momento ainda não tem, mas isso não quer dizer que nós não podemos ter filhos, podemos sim, desde que fazemos os exames de monitoramento, né, para ver como que está esse vírus dentro do seu organismo. Após constatada a gravidez, fazer realmente a prevenção, usar preservativo em todas as relações sexuais, tomar medicação, você tem quase 100% de chance de negativar esse bebê. Claro, e também com parto cesariano, né? Um parto eletivo, com toda a segurança possível. E depois, se a criança nasce, toma medicação e, com certeza, ela vai negativar, se você fizer todos os passos. Então é o seguinte, gente, nós mulheres vivendo com HIV, além de estar lutando para sobreviver, para sair desse gueto, para sair dessa exclusão, esse esquecimento que às vezes as pessoas acham que nós devemos ficar, nós também hoje estamos tendo direito a nos profissionalizar também mais, estudar, ter filhos, dar continuidade às nossas famílias. Então, uma coisa que a gente falou, acredito que no segundo programa, sobre a questão da saúde da mulher, é a questão da mulher se olhar um pouquinho mais, da mulher ter por hábito aquele espelhinho que ela carrega para poder retocar e passar o batom, ela olhar para o seu corpo um pouquinho mais. Um dos grandes problemas que a gente tem com esse não toque da mulher é um número crescente, como a gente falou no programa anterior, com relação a câncer de mama, porque as mulheres não tocam no seu corpo. É um número crescente de câncer de colo de útero, porque um dos grandes problemas, um dos grandes vilões das mulheres em relação ao câncer de colo é um vírus também, Kátia, chamado HPV, que é o papilomavírus humano. E se a mulher se olha ou toca na sua própria genitália, o HPV pode ter manifestação com verruga, que dá o nome a uma doença chamada condiloma acuminado, e é causada por esse vírus. E hoje ele está intimamente associado ao HPV com câncer de colo. Então, se a mulher se olhar, ela vai descobrir no seu corpo coisas diferentes, porque as doenças sexualmente transmissíveis, elas apresentam sinal, né? Sinal é tudo aquilo que você pode ver. Ela pode apresentar verruga, como é o caso do HPV, que eu acabei de falar. Ela pode aparecer como uma ferida, né? Que uma das mais conhecidas é a sífilis, né, que também é muito perigosa, porque compromete tanto a saúde da mulher quanto a saúde da criança, porque ela é de transmissão vertical. Se uma mulher grávida tem sífilis e não fizer o tratamento, ela vai passar essa sífilis também para a criança. E outro sinal que a mulher pode ver no seu corpo é o corrimento, e são corrimentos diferentes. Um dos mais conhecidos é a gonorreia, mas na mulher, né, geralmente é assintomático, esse corrimento não aparece, mas outros corrimentos diferentes aparecem. A mulher tem a genitália escura, fechada, úmida, é um ambiente propício para a proliferação de fungo, de bactéria, de vírus. Se ela não se olha, o tempo vai passando e ela não descobre, e essa doença pode tomar outros vieses, né, outro caráter, inclusive impossibilitando depois uma mulher jovem que queira planejar uma família e ter filho, ela pode inclusive perder a sua capacidade reprodutiva se ela tiver alguma dessas doenças, ela passar desapercebida. Mas hoje, né, com toda a tecnologia que temos à nossa disposição, né, qualquer tipo dessas doenças tratadas no começo, ela, né, tem uma chance grande de cura. E no caso das pessoas que vivem com AIDS, ela tem uma chance de ter uma vida com qualidade. E como a Kátia, inclusive, acabou de falar, né, namorar, ter relação sexual e, inclusive, ter filhos. O que eu queria perguntar para a Kátia é com relação aos medicamentos. Eu acho que isso é uma curiosidade que a maioria das pessoas, né, tem com relação a isso, porque também existe uma banalização. Existem pessoas que falam, olha, eu não vou usar o preservativo, porque hoje, né, a maioria das doenças tem tratamento, tem cura, e a AIDS, por exemplo, tem o tal do coquetel que as pessoas falam, Tati. O que é isso?
Bom, realmente, a impressão que se tem é que a partir da chegada do coquetel, as pessoas que começaram a ter um conhecimento, né, sobre o tratamento de AIDS, tem essa ideia de que se eu adquirir o HIV, eu tenho tratamento. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que as coisas não funcionam dessa forma, porque a partir do momento que a pessoa correu um risco, ela passou por uma relação de risco, e ela tem que fazer a profilaxia, tomar a medicação durante 30 dias, ela entra em parafuso, ela pira. Então, ter o coquetel anti-AIDS, ter os antirretrovirais e viver com AIDS, tomar essa medicação o resto da tua vida, é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Essa medicação, ela existe, ela é fornecida pelo Ministério da Saúde, mas os efeitos colaterais são fortíssimos. Nós mulheres, especialmente nós mulheres, nós sofremos muito com os efeitos colaterais, porque essa medicação, ela não foi pensada para o nosso organismo, ela foi pensada para o organismo do homem. Então ela tem que ser adaptada ao nosso. E essa medicação, ela traz grandes malefícios para o nosso organismo. Enquanto protege, né, mantém os vírus numa caixinha, numa cela ali, nós desenvolvemos outras doenças, problemas cardíacos, a lipodistrofia, que é muito difícil, não só para a mulher, para o homem também, desenvolver esse tipo de doença, porque está na cara. A lipodistrofia, você perde a gordura do rosto, você aumenta o abdômen, você fica com uma barriga muito grande, você perde o bumbum, o músculo da perna. Só que não é só físico, isso dói demais. Então, não é só difícil viver com HIV, é muito difícil tomar essa medicação. Mas existem pessoas que tomam 20, 23 comprimidos por dia. Lógico, existem outras que tomam apenas 4 por dia, de 12 em 12 horas. Então, assim, a gente tem sim que pensar que, graças a Deus, que hoje existe o coquetel anti-AIDS, nós também temos que pensar que a partir do momento que você adquire o vírus e tem que começar a tomar essa medicação, você vai passar por um processo muito difícil de adaptação. Ótimo! Hoje a AIDS, ela é considerada uma doença crônica dele. Só que não é fácil você enfrentar ainda o preconceito, a discriminação, às vezes da tua família, às vezes do seu trabalho, quando você, ou alguém descobre conta do seu trabalho, você às vezes é discriminado. Mas por quê? Nós não mudamos a nossa capacidade. A nossa capacidade técnica, intelectual, ela continua a mesma. A diferença é que nós carregamos um vírus dentro da gente, sabe? Então, assim, vamos repensar. Para que ter tanto preconceito? Para você que tem um soro positivo na família, repensa. Se você acha que não dá para conviver, a AIDS não passa no toque, no abraço. A AIDS, ela não tem cura ainda, mas esse preconceito tem cura. O preconceito é uma luta que o mundo inteiro abraça, né? Porque uma das propagandas também que eu acho muito interessante do Ministério é que fala que a AIDS não tem cura ainda, mas o preconceito tem, depende de cada uma de nós. E é uma falácia, é um erro a gente pensar que nós estamos livres, né? Então, é um dos mecanismos que pode fazer com que a gente se contamine mais fácil. Ah, mas eu sou casada, eu não tenho nada a ver com o vírus. Ah, mas a minha religião é tal, né? Não tem nada a ver com o vírus. O vírus não escolhe religião, não escolhe cor, não escolhe classe social, não escolhe nível de escolaridade. É lógico que quanto menos instrução a pessoa tiver, ela está mais vulnerável. Nós hoje não trabalhamos mais com grupos de risco. Na década de 80,
quando se isolou o vírus, descobriu, porque muitos homens estavam morrendo, né, vítimas de várias doenças que apareciam, e o vírus foi isolado exatamente na década de 80. Então o preconceito cresceu e as pessoas diziam que era doença dos homossexuais. Era uma doença, chamaram no começo de peste gay, porque achavam que quem contraía, quem passava, eram os homossexuais. Depois descobriram que os usuários de drogas também passavam, né, eram os que estavam passando o vírus. Pouco tempo depois descobriram nos profissionais do sexo, nas mulheres, nas prostitutas, né, contaminadas também, passando esse vírus com maior facilidade. Hoje, nós não chamamos nenhum grupo de risco. Nós dizemos que existem algumas populações que são mais vulneráveis. E uma delas é essa que nós abordamos e estamos tendo essa conversa, esse papo aberto nessa tarde, né? Que são as mulheres de relacionamento fixo, as mulheres casadas. E aí o preconceito, como é que você pegou, se você é casada, tendo relação sexual com meu parceiro? O vírus pode ficar até 10 anos, 7, 8, 10 anos, sem se manifestar, sem você saber. Ou seja, o seu marido pode nunca ter te traído, mas antes do seu casamento, há 12, 13 anos atrás, ele pode ter tido uma relação desprotegida e ter trazido o vírus para dentro do casamento. Eu tive contato, cara, eu conheci uma pessoa há uns 2 anos atrás, que há 23 anos era portadora do vírus e nunca desenvolveu a doença. É diferente ter o vírus HIV e ter a AIDS, não é, Kátia? Exatamente. Para o Ministério da Saúde, a partir do momento que você começa a tomar medicação, você já tem AIDS. Mas na prática, não é bem isso. Quem vive com HIV é porque ele é assintomático, ainda não desenvolveu nenhum tipo de doença. Embora tome a medicação para controlar esse vírus, mas ainda não desenvolveu nenhum tipo de doença. E viver com a AIDS é quando você já está desenvolvendo algumas doenças oportunistas, né? Você já está sintomático. Você já desenvolveu uma toxoplasmose, às vezes uma meningite, uma tuberculose, né, que é muito fácil você contrair a tuberculose, quer dizer, adquirir a tuberculose, e dentre outras, que o seu organismo ele fica muito mais vulnerável. Né? E uma outra coisa, voltando à medicação, a partir do momento que a pessoa começa a tomar medicação, ela não pode mais parar, né? Porque se ela parar, ela está dando abertura para as doenças, essas oportunistas que eu estou falando, essas doenças que elas vêm, muitas vezes, elas vêm acompanhadas de todas que elas podem. Vem com meningite, toxoplasmose, a TB, né? Sarcoma de Kaposi, o câncer, né? E dentre outras doenças neurológicas. Porque nós também, em razão da medicação, nós passamos também a ficar muito mais frágeis. Então, quer queira, quer não, nós nos tornamos pessoas com diferença. Mas isso não nos torna diferente de ninguém. Bom, o que a gente acha interessante é deixar como recomendação para cada município que nos assiste é que a Secretaria de Saúde possa estar dando uma orientação com relação aos locais para testagem, porque a gente sabe, pelo menos a gente acredita, que em todos os municípios dentro desse estado, né, o preservativo seja ofertado, seja oferecido gratuitamente, porque o Ministério da Saúde, ele manda para a Secretaria de Estado, e os escritórios regionais ou os polos de saúde têm a obrigação de distribuir mesmo para os municípios mais distantes. Ou seja, a acessibilidade desse insumo, desse instrumento de proteção, que é o preservativo, está ao alcance de todo mundo. Mas a gente sabe que nem todos os parceiros, nem todos os maridos, nem todos os namorados, noivos aceitam o uso do preservativo. O Ministério esse ano ele vai acirrar força numa campanha do preservativo feminino. Porque mesmo mulheres que vivem com vírus HIV e AIDS, muitas vezes não conseguem negociar com seus parceiros o uso do preservativo. E aí, Kátia, se eu tenho vírus e meu parceiro também tem o vírus, é recomendável que a gente mantenha a relação sem preservativo? Exatamente. O que vai contribuir para que eu tenha uma saúde de qualidade é especialmente
para manter essa adesão ao tratamento, não é só eu chegar de manhã, tomar o meu comprimido, chegar no fim da tarde, eu tomar o meu comprimido, não. Eu necessito fazer uso do preservativo com o meu parceiro que tem HIV. É o mesmo procedimento com o parceiro que não tem, porque senão eu vou estar recontaminando, eu vou estar trocando vírus, e nessa troca de vírus com o meu parceiro, a minha medicação vai criar, o meu vírus vai criar resistência à minha medicação. E com isso, eu posso adquirir doenças oportunistas, eu posso ficar doente mesmo tomando a minha medicação certinho. Então, o uso do preservativo num relacionamento onde os dois são soropositivos é fundamental. Isso faz parte da adesão ao tratamento. Não basta. Para se ter uma saúde de qualidade, não basta tomar a medicação no horário certo. Nós temos que usar o preservativo, nós temos que ter uma vida com qualidade. O que é essa vida com qualidade? É evitar alimentos que façam mal ao nosso organismo, que potencializem problemas cardíacos, tentar fazer caminhada, fazer exercícios físicos, tentar ter uma alimentação mais adequada. Nós sabemos que é difícil, mas viver com AIDS é muito complicado. Mas tem como ter um mínimo de qualidade de vida. Bom, além disso, além dessa recomendação que a gente pede para que as secretarias realmente reforcem em cada município com relação à distribuição dos preservativos, outra é a testagem sorológica. Também acredito que todos os municípios, né, possuem o kit de testagem. Então, incentivem as mulheres, porque elas, sendo protagonistas, elas conseguem levar os seus parceiros que se recusam a usar o preservativo para fazer a testagem sorológica. Então, é muito importante. A minha qualidade de vida melhora muito quando eu sei a minha sorologia. Mesmo estando positiva para o vírus HIV, eu posso melhorar a minha qualidade de vida, com todos esses cuidados que a Kátia acabou de falar, mas sem deixar de amar, né? As mulheres não podem ter medo de amar, isso é uma conquista. O uso do anticoncepcional foi uma das primeiras conquistas nossas, porque a gente pode optar por ter ou não filhos, por planejar a nossa família. Mas o uso dos anticoncepcionais em tempos de AIDS, né, eles são importantes como métodos contraceptivos, mas qualquer médico, qualquer obstetra hoje recomenda a dupla barreira, o uso do preservativo com outro método contraceptivo, seja ele o DIU, seja ele os adesivos, né, seja ele os injetáveis. Então é recomendada a dupla barreira. E a questão da testagem sorológica é muito importante. Eu acho que dá para passar um VT, onde mostra que nem todos os maridos são anjos, né? Existem os maridos mais, né, que são realmente mais recatados, mas existem os maridos que são um pouquinho mais saidinhos. Então eu acho que vocês podem dar uma olhadinha. Essa é mais outra propaganda do Ministério da Saúde que incentiva e que recomenda a testagem sorológica. Se chama Sexo dos Anjos. Essa é uma propaganda que o Ministério veiculou há algum tempo atrás e que incentiva as famílias a fazerem a testagem, né? Existem vários tipos de testes. O primeiro teste que é feito numa pessoa que procura o serviço de saúde é um teste chamado ELISA. Esse teste, a gente não detecta o vírus HIV. A gente detecta os anticorpos que o corpo de cada pessoa produziu durante um determinado período de tempo. Para esse teste, não adianta eu ter tido uma relação suspeita há uma semana atrás e fazer, porque ele vai provavelmente dar um falso negativo. A maioria dos organismos leva de 3 a 6 meses para produzir
anticorpos necessários para ser detectado por esse teste chamado ELISA. Ou seja, existem pessoas que têm janela imunológica é o tempo entre a exposição, a sua relação desprotegida, e o tempo em que você produziu anticorpos necessários para aparecer nesse teste. Existem pessoas que têm janela imunológica de 3, de 6 meses, de 1 ano, até mais de 2 anos já foram descobertas pessoas com janela imunológica com um tempo maior, que o organismo vai trabalhar de uma outra forma. Então é importante que as mulheres sejam incentivadas a fazer sua testagem sorológica. Ou também, Kátia, o teste rápido. Teste rápido. Bom, se você teve uma relação de risco, aquela relação que você não usou preservativo, você tem ainda a oportunidade de evitar um contágio, um suposto contágio, porque se você, às vezes aquela pessoa que você se relacionou, ela não sabe que tem o HIV, né? E você não usou preservativo com essa pessoa. Então o que você pode fazer? Você pode procurar a policlínica mais próxima da sua casa, né? E no caso, nos municípios, são CTAs, né? O CTA Centro de Testagem e Aconselhamento, no qual você pode iniciar uma terapia, né? Durante 30 dias, você vai tomar os antirretrovirais. Mas como que isso se procede? A partir do momento que aconteceu essa relação de risco, até 72 horas, você ainda tem chance de evitar esse contágio. Mas para isso você tem que procurar o serviço de saúde. Não adianta você achar que você caiu numa cilada, mas você não vai acontecer nada. Não, o ideal é você fazer o exame, né? Conversar com o profissional de saúde e dizer, ou você suspeita que aquela pessoa tem HIV, ou não suspeita, mas que você não usou preservativo e você quer fazer o exame e quer passar pela profilaxia. E mais, as pessoas que têm parceiros sorodiscordantes, as pessoas que vivem com alguém que não tem o HIV, essas pessoas soropositivas que vivem com alguém que não tem o HIV, muitas vezes elas passam por esse risco. Então, imediatamente, elas devem procurar o serviço de saúde, o SAI, o CTA, para fazer esse procedimento, essa profilaxia, para evitar que haja, de fato, o contágio. Mas desde que aconteceu essa relação, o preservativo estourou, ou às vezes até fez o sexo sem preservativo, né, há chances de não consumar esse contágio até 72 horas. Bom, então a gente acredita que esse recado de hoje sobre a nossa sexualidade, sobre esse poder que nós temos sobre o nosso próprio corpo, né, que foi uma coisa agradável. A gente espera que realmente tenha tocado o coração das mulheres em cada município. Eu queria agradecer muito a participação da Kátia. Ela é uma batalhadora, né, uma pessoa que luta muito pela causa, principalmente no combate incansável à discriminação. Eu queria pedir para a Kátia que desse um recado para esses 141 municípios que nos assistem nessa tarde. O que você quer falar para essas mulheres, né, que estão participando dessa programação tão gostosa e tão atualizada do Mais Sempre Mulher, Kátia? O que você tem para dizer para a gente? Bom, primeiro que eu quero agradecer pelo convite, pela lembrança, né, de que existe um movimento de mulheres que vivem com HIV. Mas quando a gente fala de movimento de mulheres que vivem com HIV, nós não estamos pensando só em nós estamos pensando em todas as mulheres. Fazer parte deste movimento me deu a oportunidade de conviver com mulheres do Brasil e de outros países que vivem com HIV e que nem sempre têm o mesmo tratamento que nós temos. Mas o recado que eu quero deixar é muito simples. É que você que tem HIV e você que não tem, todas nós mulheres temos que continuar nos cuidando. A diferença é que uma toma medicação e vai tomar medicação para o resto da vida. E a outra, ela pode não entrar nesse grupo das que estão tomando medicação. É muito simples. Porque nós estamos aqui lutando por aquelas que
podem falar e por aquelas que não podem falar. Então, assim, de fato, eu espero, em todos os momentos que eu tive a oportunidade de falar, poder ter trazido alguma mensagem. Porque hoje eu falo por aquelas que não podem falar. Mas eu gostaria muito de que outras estivessem aqui ao meu lado, podendo falar. Eu vivo com HIV, que nós continuamos a lutar, nós continuamos a sobreviver. Porque nós somos sobreviventes ao vírus da AIDS. Muito obrigada, Davi. Obrigada a você, Kátia. E antes da gente passar mais a última propaganda que a gente também emprestou do Ministério da Saúde, que usa de toda a criatividade possível para incentivar e para motivar as pessoas a pelo menos experimentar, usar o preservativo, eu queria deixar um recado de uma escritora chamada Elisa Lucinda, que também é uma militante incansável da causa da mulher, né, também militante na luta contra o preconceito, e que falou sobre a camisinha através de um texto bem pequenininho que se chama O Poema da Camisinha. E ela diz mais ou menos assim: veste, diz a prevenção, despe, diz o tesão, e na confusão o modelo de verão grita uma nova moda, necessária, de plástico, embora não plástica, transparente, embora eu não aguente e rasgue a dente toda a ética precavida dos novos tempos. O amor virou roleta russa e ser os elementos uma taça. Qual conterá o veneno? Qual tão bem disfarça? Por amor e pela vida sigo o aviso e perco o sentido da penetração. Difícil colorido onde todos estão nus, menos ela, a arma, a espada, a preferida. Só ela, meu Deus, está vestida. Queria agradecer a todas vocês que nos ouvem nessa tarde. Queria fazer um agradecimento muito especial à PDM, que nos proporcionou estar aqui com vocês, na presença da sua presidente, Alessandra Nicole. Agradecer também aos municípios, quando eu tive a oportunidade de passar nesse mês, falando sobre o Março Sempre Mulher. Muito obrigada, Mirassol do Oeste. Muito obrigada ao município de Santa Carmen pelo carinho, pela recepção. E um grande beijo a Porto Estrela, onde eu estarei no dia 31. Muito obrigada. E queria veicular, mostrar para vocês muito bom humor e muita criatividade, encerrando essa nossa participação, mais um comercial que incentiva o uso do preservativo. Boa tarde.